Oi pessoal, vamos lá começando a nossa videoaula. Eu vou dar uma explicação a respeito dos povos pré-colombianos. A própria palavra Colômbia vem da palavra Colombo, que significa Colombo, Cristóvão Colombo. Então por isso a gente fala pré-colombianos, antes da chegada de Colombo. A gente conhece a história, vocês viram no sexto ano, a história dos romanos, como que era a vida dos romanos, do seu império, das suas conquistas, das glórias, dos seus escravos, assim também como a gente viu na Grécia. E não é diferente, esses períodos eram períodos antigos, antes chamados de AC, antes de Cristo. É a mesma coisa no período pré-colombiano, que também tiveram sua história antiga. Então a gente vai ver isso, como era a vida desses povos, né? Então a gente vai ver um pouquinho dela. Eu vou usar o slide e depois tem uma atividade valendo nota para vocês responderem. Então vamos lá, a vida antes dos europeus. Bom, a gente começa vendo, e não só ali no... Mas também a gente vai fazer uma comparação que fizeram no centro de mídias a respeito da África, que também era um império antes de ser dominado pelos europeus. Então aí ele mostra Gana entre os séculos 7, 6 e 13, de 13 a 15 o Império Mali e o Império de Songhai. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre os territórios da África. Vamos voltar aqui. Presta atenção nesse texto, que dele vai sair algumas perguntas muito importantes. O que o contato com a Europa, a Ásia, proporcionou ao desenvolvimento dos povos africanos? Vamos aumentar aqui para a gente poder ler. Os povos realizavam comércio de suas mercadorias entre a Europa e a Ásia, muito antes dos europeus realizarem a colonização do continente americano, ou seja, antes do domínio europeu sobre o continente americano. As caravanas de comerciantes cruzavam o continente africano pelo deserto do Saara, a fim de levar os produtos como sal, nozes de cola, metais preciosos de um lugar a outro. Assim surgiram as cidades e aldeias. A este caminho ficou conhecido como a Rota do Sal. Com o crescimento das rotas pelo Saara, a riqueza e o poder de alguns reinos foram se intensificando por possuírem o controle ao acesso aos bens desejados pelos comerciantes. Entre os séculos 6 e 15 surgiram e se consolidaram os reinos de Mali, Gana, Songhai, na África Ocidental. Também nesse período, o comércio de mercadorias e as trocas de culturas teve um grande destaque na entrada do islamismo no continente africano. Então esse é o texto que a gente leu aí em relação ao comércio que tinha e que vai ter. O que o texto está falando? Está falando que antes do domínio europeu sobre o continente americano, existiam trocas, negociações de produtos entre os europeus, asiáticos e os povos africanos. E essa troca de comercialização de produtos permitiu também a troca de culturas, o conhecimento de culturas que ajudaram ao desenvolvimento dos povos africanos, né? De conhecer outras culturas e expandir a sua própria cultura. Então o texto ele mostra isso. E como é que eles fizeram isso? Através desses comércios, né? Dessas rotas de sal, como eram chamados. A outra imagem, aí a gente já vem para os povos pré-colombianos, é o que nós chamamos de patrimônio cultural. Então nessa frase ele vai explicar o que é, o Carlos Neri fala o que é esse patrimônio cultural material.
Patrimônio cultural e material são objetos ou construções que possuem valor simbólico, representativo para as culturas. Eles refletem a identidade e a cultura de um povo e, por essa razão, precisam ser protegidos. Então, patrimônio cultural é o que é um material, no caso, é uma construção, um objeto que ele reconta a história daquele lugar, representa a história de um povo, né? Então eles acabam sendo chamados de patrimônios culturais materiais, porque podem ser tocados, né? É material, não é algo que só é falado. Então isso é um patrimônio cultural. As máscaras utilizadas pelos povos americanos e africanos fazem parte de um conjunto de patrimônios culturais destes povos. Então a máscara também, como foi falado na outra aula no Centro de Mídias, as máscaras representam também a cultura daquele povo. Esse texto, segundo o que está relatado ali, se vocês não conseguirem ler, ele está no caderninho de vocês, do volume 2, na página 44, tá? Civilizações pré-colombianas. A América abrigou inúmeras civilizações que foram desconhecidas dos europeus até o século XV, ou seja, até o século XV não se sabia da existência de civilizações fora do continente europeu, né? Então só conhecia-se a África, a Ásia, mas não o território americano. Os povos chamados de pré-colombianos, nomenclatura que tem um marco a chegada de Colombo, possuíam sistemas econômicos, sociais, culturas e administrativos próprios. Ou seja, eles tinham toda uma estrutura social deles, né? Não precisou do europeu ensinar a eles, eles tinham a sua própria maneira de estruturar a sua vida. Dentre esses povos destacam os incas, maias e astecas. Os maias habitavam a região das florestas tropicais na península de Yucatán, atualmente os territórios de Honduras, Guatemala e o México, entre os séculos IV e o século IX. Politeísta, ou seja, eles possuíam vários deuses, possuíam um regime político baseado na teocracia, cujas lideranças eram encarnadas como divindades, assim como era, como vocês viram no passado, no Egito. O Egito Antigo era uma região teocrática, que o faraó, além de ser o líder, ele era uma divindade, um representante, ele era uma divindade, então ele tinha o poder político e o poder religioso, porque ele representava os deuses, sendo considerado até um deus, e também era o cara que reinava. Então, o poder teocrático, a pessoa tem o poder religioso e tem o poder político, cujas lideranças eram encarnadas como divindades. A estrutura da sociedade era estamental e a economia fundamentava no cultivo de milho. Então é interessante isso, o cultivo de milho, uma sociedade estamental, uma sociedade como era a sociedade da Idade Média, estamental, estática, imóvel, né? Você é o faraó, por exemplo, você é o líder religioso, você é o rei e não desce, nem ninguém sobe no poder, né? Não tem uma mudança na classe social. Já os astecas eram diferentes grupos étnicos que habitavam o centro do México entre os séculos XIV e XVI. Organizavam-se em confederações de 3 cidades-estados, com uma estrutura social altamente organizada e hierárquica. Então, outra era considerada estamental, com a economia do milho, e que o rei tinha o poder teocrático, poder de liderança religiosa e política. E agora no México, os astecas já se diferenciam, porque eles eram divididos em cidades-estados, uma sociedade muito organizada e hierárquica, né? Aquela diferença de poder, né? Tem alguém acima do outro. E o poder concentrava-se na mão do imperador. Então você vê lá que aqui a gente tem um imperador. Os saberes e técnicas dos astecas centravam-se na metalurgia, especialmente no ouro e prata. Então aí, ó, a gente vê a diferença lá no que a gente leu agora. Eles estão ali do ouro e prata, enquanto
Os maias, ali o cultivo, eles têm ali como representação o cultivo do milho. E agora vamos falar dos incas. Os incas habitavam as cordilheiras dos Andes, atualmente correspondendo ao território do Peru, Bolívia, Chile e Equador. A sociedade inca era estamental, ó, de novo, também era estamental, sem mobilidade social alguma, ou seja, ninguém mudava de classe social. Aquilo que você nasceu, você continuava sendo. Dos saberes e técnicas da cultura Inca destaca-se o sistema natural de fertilização do solo, que ajudou muito o desenvolvimento da agricultura. Mas o destaque ali, no caso, é a fertilização do território. Atualmente, o legado desses povos é preservado, inclusive, como patrimônio cultural. Vamos seguir. Vamos a esta atividade. Soberano, nobres, comerciantes e camponeses era a estrutura social dos astecas. Dos maias se incluem alguns que se diferenciam dos astecas. Por exemplo, eles incluem o sacerdote, eles incluem os militares, eles que são dois acréscimos que não tem ali. Os astecas já têm os soberanos, nobres, comerciantes, camponeses e escravos. Qual é a semelhança que tem entre eles? Que ambos, abaixo de todos eles, está o escravo. E quem que era o escravo? Como eles eram um império, assim como era em Roma, como era na Grécia, como era no Egito Antigo, os escravos eram aqueles que eram derrotados em guerra, porque sendo o império, eles vão conquistando, significa que eles conquistam outros territórios. Então aquele território que ele conquistava, os perdedores se tornavam escravos dos vencedores. E o que é ser escravo? Ser escravo é você fazer um trabalho forçado, né? Porque ninguém nasce escravo, então você se torna um escravo. No caso aqui, é quando eles são derrotados e acabam se tornando escravos dos vencedores. E aí escravo é um trabalho forçado, não remunerado. Aqui ele mostra na imagem 1 a chegada de Colombo e na imagem 2 a chegada dos portugueses na região de Gana. Vamos seguir. Aí aqui tem um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, a chegada do Cristóvão Colombo na América, quando ele vai falar sobre os indígenas, né, os nativos que viviam na América. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que Adão e Eva não seriam maior com respeito ao pudor. Ora, veja vossa alteza que tal inocência vive se converterá, ou não, se lhes ensinarem que pertencerá à sua salvação. Então esse texto aqui, ele fala que assim como Adão e Eva, eles são inocentes, eles não têm pudor nenhum, porque eles andam nus, mas que eles podem ser salvos por serem inocentes. São povos que podem ser catequizados. Quem que vai vir catequizá-los serão os padres jesuítas, que vêm salvar a alma desses seres, dessas pessoas que viviam nessa região, segundo o pensamento do período. Acabo isto, fomos perante eles beijar a cruz, despedimo-nos e fomos comer. Beije as mãos de vossa alteza, porto seguro de vossa ilha e Vera Cruz, hoje sexta-feira, 1º dia de 1500, Pero Vaz de Caminha. Na visão do Pedro Vaz de Caminha, o que deveria ser ensinado aos nativos? Então ele fala que tem que ser ensinado a religião, o pudor, para que eles possam ser salvos e convertidos à religião cristã. Então é isso que fala a nossa aula, que esses povos todos possuíam a sua cultura,
tinha sua estrutura, tinha escravos, é, e quando chega aqui os europeus, eles vão, né, desestruturar toda esta cultura que eles têm, mas que eles tinham sua cultura, o seu império, as suas guerras, as suas batalhas. Então era um povo assim como a gente estudou na história antiga da Europa, também tínhamos a história antiga dos períodos pré-colombianos. Espero que vocês tenham entendido a aula e a gente se vê na próxima aula.